Vamos falar hoje de adquirindo bons hábitos para os gatos. Então, a gente já recebeu, ele já está mais confortável em casa, ele já entendeu um pouco a rotina, ele já conheceu um pouco a família. Então, é importante que a gente agora comece a fazer com que ele saiba o que é permitido, o que não é permitido. E para isso, é fundamental que a gente dê a eles oportunidades de fazer coisas. Quer dizer, os gatos são mais tranquilos, eles são mais na dele, mas eles também precisam de socialização, para não ficar tão entediado que de repente ele vai aprontar alguma coisa. Eles sabem onde fica a caixa de areia, eles têm lá a rotina deles, gatos adoram rotina, então eles têm a rotina de comer, de tomar água, e quanto mais coisas você der a eles, quanto mais gratificar a casa, e prateleiras, e arranhadores, e coisas, porque se ele se tornou, ou se ele já era aquele que adora colo, adora ficar no seu colo, adora brincar, com você ou com as crianças da casa, é interessante. Agora, se ele é daquele tipo mais na dele, mais individual, ele precisa ter alguma atividade e que seja as atividades dele. Então, os felinos têm essa coisa de caçar. Eu tenho aquelas varinhas que parece um bichinho correndo, e a gente tem que fazer com que eles se entretenham, com que eles gastem energia, porque apesar deles dormirem um monte, deles terem lá a coisa deles, que parece que eles estão sempre contemplando alguma coisa, vendo alguma coisa na janela, ou quando eles estão em cima lá numa prateleira, mas eles também têm que gastar energia para que aquilo não fique acumulado, e em alguns deles vira uma coisa um pouco agressiva, porque eles ficam muito quietos, muito na deles, e daí quando você vai interagir, ele vem com aquela coisa meio de querer pegar e querer. Isso não é legal. Isso a gente tem como cuidar disso desde o começo. Quer dizer, fazer com que eles gostem da nossa companhia, que eles gostem do nosso colo e também gostem das brincadeiras de gato. Ele tenha sempre coisas, quer dizer, brinquedos e entretenimento para que ele sim se divirta com você, ou se de repente se divirta sozinho, arranhando e subindo e descendo daquelas coisas. Hoje em dia tem prateleira de tudo quanto é coisa. E a gente fazendo com que ele, sabe, não arranhe as suas coisas, não mexa nas suas coisas, não pegue meias, não pegue coisas, porque isso faz muito mal a eles. Quer dizer, se ele engolir brinquedos, se ele... Quer dizer, quanto mais se tiver criança em casa que tenha brinquedinho no chão, é importante a gente ter esta paciência e esta boa vontade de cuidar para que eles não, de repente, por falta do que fazer, eles vão lá e pegam um brinquedinho, engole, e isso é um problema seríssimo. Realmente todos os veterinários que eu assisto, eu vejo, acho que a pior coisa, além de ser atropelado, que acontece quando eles fogem, é essa coisa de engolir coisas que não precisava, porque eles ficam ali à toa e de repente tem muita oferta de coisinhas no chão, e isso é nossa responsabilidade. É chato às vezes, a gente tem que cuidar muito das coisas, ficar fechando porta onde tem muita coisa para que eles possam pegar, mas quanto mais eles estiverem entretidos com as coisas deles, ou no sofá com a gente, ou brincando com as crianças, às vezes com uma bolinha, às vezes uma grande coisa. Tudo eles precisam gostar, precisam se entreter, por isso que é importante que desde o início a gente ofereça. Ofereça a bolinha, ofereça aquela varinha que parece um ratinho pulando, que ofereça prateleiras, porque quanto mais entretido, menos ele vai se interessar pelas nossas coisas. E eles têm o lado de ser mais na deles, daqui a pouco eles vão para o canto deles, e a gente vai entendendo que de repente eles gostam de ter
o cochilinho da tarde, ou que eles gostam muito de manhã de fazer tal coisa. Isso tudo a gente vai observando, porque o quanto mais educados, né, entre aspas, educados com, vamos dizer, com o seu jeito de viver, com o seu modo de viver, quanto mais eles estiverem fazendo parte daquela casa, quer dizer, sendo parte ali, mas uma coisa feliz, que a gente tenha. Claro que vai acontecer um acidente aqui, uma situação ali, porque não dá para a gente estar vigiando o tempo todo, mas o que a gente puder evitar, especialmente no início, sabe? Que a gente tenha rotinas e disciplina para que a gente não acabe sem querer inventando uma moda. A gente acaba sem querer dando a eles como eu vejo, já vi algumas vezes isso, como eles, e isso é provado, que o gato não gosta que você põe a mão de frente para eles, assim, ao mesmo tempo que é ameaçador. Eles que são felinos têm essa coisa muito de caçar, então parece que a mão da gente é uma presa a ser combatida, mas pode ser que o seu adore que você faça isso. Isso tudo depende de cada um, mas a gente tem que tentar evitar o que está na maioria, quer dizer, eles não gostam e eles reagem mal a essa mão na cara, assim. E ao mesmo tempo, essa brincadeira de morder, de fazer uma coisa chata, assim, que no começo pode ser engraçadinho, e a gente tem que cuidar de não achar engraçadinho um mau hábito. Quer dizer, às vezes é tão delicioso, tão gostosinho eles pequenininho, eles quando eles chegam, que a gente acaba deixando um monte de coisa, a gente acaba permitindo coisas. E aí, vamos dizer, se você não quer que ele suba no fogão, se você não quer que ele suba, tenta de alguma forma, desde o começo, mostrar que aquilo não te agrada, que aquilo não é. Eles nem sempre obedecem, né? Mas a gente faz, a gente tem que fazer o melhor. Então você faz, você mostra que não é bom e me mostra com agrados e com brinquedinhos ou com bolachinhas o que é legal, para que a vida de vocês seja mais pacífica e saudável, sabe? Que a gente tenha um ambiente super gostoso, que você não tenha que sair correndo para o veterinário porque ele comeu uma coisa que estava ali, que parecia que era permitido. E eles são muito curiosos. E existe aquela frase, né, sobre a curiosidade dos gatos. E então, quanto mais a gente puder, especialmente esses que ficam muito tempo sozinhos, que muitas vezes eles mal se incomodam, quer dizer, eles dormem e ficam, mas assim, que a casa esteja limpa de perigos, né, de situações que podem ser um problema que ninguém quer. Tudo que a gente quer para eles é o melhor possível e também uma convivência muito gostosa. E tudo que a gente puder evitar de criar situações e criar hábitos e manias para eles, que aí acaba sendo chato, porque depois você quer tirar aquela mania, é muito mais complicada do que criar. E isso a gente que é humano, a gente está cansado de saber, que a gente tirar um hábito é muito mais difícil do que criar. Então, tente. Tente, eu sei que às vezes não dá certo, que às vezes é difícil no começo, somente ser filhote, que a gente fica encantada e a gente acaba permitindo tanta coisa, mas pense que ele vai crescer, que ele vai ficar grande, que ele vai ficar, graças a Deus, muitos anos de vida e que o quanto menos problemas para ele, inclusive, essa coisa de comer coisa que não deve e tudo isso que a gente vai ajudar eles a ter a melhor convivência possível e uma vida mais saudável e mais tranquila. E a gente vai sempre meditando, e meditando com eles. Tem muitas meditações de muitos tipos para a gente fazer toda noite ou toda manhã, do jeito que você quiser, mas é muito importante, eu garanto para vocês. Até a próxima.